Meus amados irmãos e irmãs, a partir deste versículo da carta aos Hebreus, nós podemos contemplar a fé de sempre da Igreja, que tem como centro o mistério pascal. E como ouvimos, esse mistério é sempre atual, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. É preciso reforçar em nós aquilo que o cardeal Ratzinger afirmara em seu livro Introdução ao Cristianismo, que a fé não é subjetiva, mas objetiva, ou seja, não parte do que eu acho ou de um mero sentimento, mas se fundamenta na verdade revelada por Deus, que atinge a sua plenitude na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir disso, podemos contemplar também outra verdade da nossa fé, a crença em um Deus pessoal. Também o cardeal Ratzinger, quando ainda era padre, afirma em seu livro Deus da Fé e dos Filósofos que a diferença entre os politeístas e os monoteístas não é que, por um lado, exista um grupo que reconheçam vários deuses e, por outro, exista outro grupo que adore um único Deus verdadeiro. Pois até mesmo os politeístas reconhecem que a inteligência criadora, o ser absoluto, é um. A grande diferença é que esse ser absoluto, segundo os politeístas, não pode ser interpelado pelos homens. No mistério pascal, ou seja, na vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos que Deus não apenas criou todas as coisas, mas se comunica com sua criação, a sustenta em sua providência e exige de nós conversão. Deus nos interpela. Como nos recorda a antífona de entrada da missa de aniversário de Ezequias de alguém, Deus é o descanso após o trabalho e a vida após a morte. Ou seja, está presente em nossas vidas, principalmente nos momentos mais angustiantes. A fé que recebemos e que nos foi repassada por pessoas que a experimentaram, não é, como nos lembrava o Papa Bento XVI, meramente informativa, mas é performativa. Deus gera em nós uma mudança de mentalidade a ser concretizada em um ato de conversão a partir das nossas obras de fé. Foi essa seriedade de que o conteúdo da fé é algo a ser repassado e defendido que fez com que São João Batista não se intimidasse em anunciá-la a quem quer que fosse, seja nas camadas mais simples da sociedade, seja diante dos mais poderosos. Mesmo sabendo que a palavra é como uma espada de dois gumes, capaz de provocar as mais diversas reações. O padre Luiz Henrique Eloy Silva, um dos responsáveis pela tradução da segunda edição da Bíblia da CNBB, meditando sobre o evangelho que hoje nós ouvimos ser proclamado, nos chama a atenção para a expressão depressa, o modo com que a filha de Herodíades se dirige a Herodes para executar aquela sentença. Esta palavra aparece outra vez no Evangelho segundo São Lucas, no seu capítulo 1, versículo 39, quando nos diz que Maria subiu apressadamente a uma região montanhosa. De forma curiosa, nos faz refletir o padre Luiz Henrique. Essas duas expressões se referem a São João Batista. A primeira, na visita a Isabel, traz consigo a imagem da vida e da bênção que é portada. A segunda, a pressa de quem deseja a morte com o intento de calar uma voz que incomoda, de ceifar uma vida que brilha, mais do que a sua, e que orienta para um horizonte que ela não é capaz de vislumbrar. Mesmo tendo em mente o risco que corria, São João Batista não se deixa calar. Anuncia a palavra que torna puro o coração. Outro ponto que podemos meditar nessa liturgia, uma vez que estamos na primeira sexta-feira do mês,
é sobre o Sagrado Coração de Jesus, que, de acordo com Hugo Ranner, também está fundamentado no mistério pascal, ou seja, na vida do Senhor. O coração perfurado do Senhor não é, como também nos ensina Ratzinger, uma autopreservação, mas uma auto-entrega. Ele salva na medida em que se doa. É o centro do ser humano e lugar onde ele dá espaço para que habite e se encontra a verdade. Contemplando o coração de Jesus, reconhecemos que Deus é um sofredor, pois é alguém que ama. O verdadeiro avanço do conceito cristão de Deus em relação àquilo do antigo mundo se encontra no reconhecimento de que, como nos ensina São João, Deus é amor. Deus sofre conosco, até mais do que nós. Ele faz a experiência da compaixão, na medida em que há um sofrimento no mundo. A exemplo do Deus verdadeiro, que nos convida a sermos santos, como Ele é santo, São João Batista não se autopreserva, mas se autoentrega, para manter a fé recebida e repassá-la sem erro. Todas essas citações servem apenas para confirmarmos a certeza de que, mantendo a catolicidade da nossa fé, nos encontraremos sempre edificados em terreno firme, como construtores que edificaram sua casa sobre a rocha. Não vos deixeis enganar por qualquer espécie de doutrina estranha, nos convida o autor da carta aos Hebreus, mas permaneçamos fiéis na igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade.